Olá, povo! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marlon e hoje nós vamos falar de História do Brasil e vamos falar sobre riquezas no Brasil. Você vai se lembrar que em aulas anteriores falávamos sobre produções no Brasil que geravam riqueza para Portugal. Produção açucareira, drogas do sertão, e a pecuária e outros produtos que geravam riqueza na colônia para Portugal. Hoje a gente vai falar sobre uma riqueza mineral do Brasil. Vamos falar sobre ouro no Brasil. Então, na aula de hoje, a descoberta do ouro no interior da colônia, no interior do Brasil. O início da exploração desse ouro no Brasil. O que foi a Guerra dos Emboabas, uma guerra pelo ouro, pelo controle do ouro no Brasil, e primeiras medidas administrativas, primeiras tomadas de decisão de Portugal com relação ao ouro encontrado no interior do Brasil. Legal? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Preciso te lembrar, você que acessa o Classroom, não esquece de clicar no link, responder sua chamada bem bonitinho. Vai lá. E de fazer suas tarefas. E você que assiste pela TV, lembra de fazer suas tarefas e levar até a sua escola. Legal? Recados dados? Vamos para a nossa aula. Então, para a gente começar a conversar, você tem uma imagem aqui da cidade de Ouro Preto, antiga cidade Vila Rica, como ela chamava nos tempos do ouro. Então, a cidade de Ouro Preto, ela foi a cidade mais populosa da América Latina lá no século XVIII. A cidade mais populosa de toda a América Latina. Então, repara aqui a paisagem da cidade. Você tem muitas montanhas, você tem algumas ladeiras e você percebe uma região muito montanhosa. Essa é uma característica da região onde foi encontrado muito ouro em Minas Gerais. Uma região muito montanhosa. E essa outra informação que você tem. A cidade mais populosa de toda a América Latina no século XVIII ficava no interior do Brasil, no que hoje é Minas Gerais. Então, observa esse grande impacto da descoberta do ouro para a colônia. A população foi para o interior, a população foi em busca do ouro. Afinal, a novidade, tem ouro com facilidade, a chegar e pegar, como era a propaganda. Não era bem assim na realidade, mas essa propaganda atraiu muita gente. Esse boca a boca dizendo, tem ouro, existem pedras preciosas, isso atraiu muita gente para Minas Gerais. Como coloca a pergunta, além desse impacto da população, quais os outros impactos da exploração do ouro no Brasil? Que resultados mais essa exploração do ouro trouxe para o Brasil? É o que nós vamos conversar então nas nossas próximas aulas. Na aula de hoje e nas próximas. Legal? Vamos falar sobre ouro, muito ouro no Brasil. Contexto para você. Após 1640, lembra que 1640 é o fim da União Ibérica, que a gente já estudou. 1640, fim da União Ibérica. Ainda você tem um cenário de crise açucareira. Acabou a União Ibérica e a crise açucareira por causa das invasões holandesas. Lembra dessa aula que a gente já teve? Portugal então mergulhou numa crise econômica. Fim da União Ibérica e crise açucareira. Portugal estava em crise econômica. Ainda, o governo português então passou a incentivar a busca de novas fontes de riqueza, resgatando aquele sonho antigo do Eldorado, o sonho de muito ouro nessas terras novas. Portugal resgatou isso com força quando o açúcar parou de dar tanto lucro. Então, os bandeirantes tiveram um papel fundamental. O governo português passou a incentivar verdadeiramente as bandeiras em busca de ouro, as bandeiras de mineração, que a gente já estudou. Então, os bandeirantes tiveram um papel muito importante nisso. Tarefa para você sobre o que a gente falou e para você relembrar então.
O que foi a União Ibérica? Portugal e Espanha, a união dos dois países ibéricos, sob o mesmo rei Filipe II, lembra? Em 1580, o rei Filipe II da Espanha assumiu também o governo de Portugal, depois que o rei de Portugal, Dom Henrique, morreu sem deixar herdeiros. Essa união dos dois países durou até 1640, de 1580 a 1640. 60 anos de União Ibérica. O que isso, então, influenciou na colônia portuguesa? Na prática, o Tratado de Tordesilhas perdeu a validade e ainda Portugal herdou os inimigos da Espanha. Então, sai o Tratado de Tordesilhas, porque agora é uma coisa só, e Portugal herdou os inimigos que a Espanha já tinha. Lembra dessa aula que a gente já teve? É para você relembrar. E ainda, quais as consequências das invasões holandesas no Nordeste para a produção açucareira? Portugal herdou inimigos da Espanha. A Holanda era inimiga da Espanha. A Holanda também invadiu, então, postos de escravos de Portugal na África e colônias de Portugal também na América. O Brasil aí. Então, consequências. Desestabilizou a produção açucareira. Porque aconteceram guerras. Toda guerra vai ter um impacto econômico muito forte. Os principais alvos das invasões holandesas eram os lucrativos comércios de escravos e de açúcar. As duas atividades comerciais que mais davam dinheiro para Portugal foram alvos dos holandeses, escravos e açúcar. Após os holandeses serem expulsos, eles passaram a plantar cana nas suas colônias do Caribe. Então, aprenderam muito bem o cultivo da cana-de-açúcar no Nordeste e levaram para suas colônias no Caribe quando foram expulsos do Brasil. Consequências. Lembra? Um açúcar de melhor qualidade e com um preço melhor do que o açúcar do Nordeste brasileiro. Por volta de 1648, primeiras descobertas de ouro no Brasil foram onde? Na região de Paranaguá, no atual estado do Paraná. Mas elas foram pouco significativas. Mesmo assim, atraíram muita gente, essas descobertas atraíram muita gente interessadas na busca do ouro. Mas, a partir de 1693, finalzinho do século XVII, aí sim, muitas descobertas de ouro de aluvião nos vales dos Rios das Mortes e Rio Doce, na região que ganhou o nome de Minas Gerais. Como se descobriu muitos locais de exploração de ouro, então Minas Gerais, minas de ouro e de outras pedras que foram descobertas, geral. Ó, o que é esse ouro de aluvião que a gente falou que foi descoberto esse ouro nesses vales? Ouro de aluvião é a definição do ouro encontrado nos depósitos de areia, argila e cascalho que se formam nos leitos ou nas margens dos rios. Então, ouro de aluvião, o ouro encontrado nos rios. Lembra lá da sua aula do 8º ano, que daí vai ter a bateia, aquele instrumento para filtrar esse ouro e tal. Então, ouro de aluvião, esse ouro encontrado nos leitos dos rios, no cascalho, na argila, na areia desses rios. Essa é a principal forma de se encontrar ouro no Brasil, foi esse ouro de aluvião. Aqui tem um mapa que mostra o contorno do atual estado de Minas Gerais, o atual, e aqui a região onde se encontrou as maiores, ou as principais minas de ouro. A bandeira que teria descoberto o ouro em Sabará, essa regiãozinha aqui, em 1693, foi liderada pelo paulista Antônio Rodrigues Arzão. Então, um bandeirante paulista foi o responsável por liderar a primeira bandeira a encontrar ouro na região onde hoje é Minas Gerais. Bandeirantes, lembre disso. Essa ilustração vai mostrar muito isso. Repara, um grande número de escravos, com poucos homens brancos ao redor, muitos escravos, aqui ó, trabalhando no leito do rio. Então, ouro de aluvião, a cachoeira descendo, então, no leito do rio, os escravos trabalhando para encontrar ouro. Essa imagem mostra muito bem essa imagem do Rugendas. Escravos trabalhando com ouro de aluvião. Depois do ouro de aluvião, passou-se a explorar também o ouro de Grupiara.
como era chamado. É o ouro encravado nas pedras da montanha, propriamente dito. Então, quebrar a pedra da montanha para encontrar ouro ali. E ainda o ouro de Minas. Como o nome diz, a mina mesmo de ouro. Perfurar a montanha até encontrar os veios de ouro ali dentro. Então, os 3 tipos principais de exploração de ouro no Brasil. As notícias da descoberta do ouro em boa quantidade atraíram, obviamente, grande número de pessoas. Tem ouro em muita quantidade. Vamos para lá. Além da população da colônia, muitos portugueses emigraram do reino para a colônia. A notícia em Portugal também foi muito forte. Tem ouro na colônia, vamos para lá. Tanto que, em março de 1720, há um decreto do governo português restringindo a imigração para o Brasil. Só podia-se sair de Portugal para vir para o Brasil com justificativa e autorização oficial. Não podia simplesmente mais embarcar e vir para o Brasil. Chegou a haver o medo de Portugal ficar despovoada. Tanto que a população queria vir para o Brasil. Então, aconteceu consequentemente uma ocupação desordenada nessa região das Minas e o surgimento de muitas vilas e cidades em toda essa região. Então, essas cidades com muitas montanhas e a população ocupando muito, formando essas vilas, essas cidades em volta das montanhas, nos vales dos rios. Uma ocupação desordenada, porque muita gente chegando de uma vez para explorar esse ouro. Tarefa sobre esse aumento populacional, então. Vai lá.
Então aqui foi dado para você que em 1786 havia na região das Minas cerca de 394 mil pessoas, habitantes. E isso correspondia a 15% da população total do Brasil. Então, calcule a população total da colônia. Olha a matemática entrando junto, vamos lá, essa conta você já sabe, então vamos fazer. Então, me acompanha aqui para a gente poder resolver isso aqui, legal? Então, ó, 394 mil é em Minas. Nós queremos saber quanto que você tem na colônia total, não só em Minas. Então, explicaçãozinha bem rápida. Você tem aqui, ó, 394 mil em Minas é 15%. Quanto que é 100% da colônia? Aí aquela conta super difícil para você fazer, tá lembrado? Você vai fazer 15x multiplicando e aqui também multiplicando, que é igual a 394 mil vezes 100, mais dois zerinhos. Então, x é igual a 394 mil vezes 100 divididos por 15. X é igual a... Legal? 2.626.000. Essa é a população total da colônia. 2.626.000. Então a letra A você respondeu. Você conseguiu lembrar da letra B? Quanto que a população aumentou então para o final do século XVIII? Quanto que ela aumentou? Você tem aqui, ó, no final do século XVI, a população era cerca de 100 mil habitantes. Então, 100 mil no final do século XVI. E aqui a gente está falando do final do século XVIII. Então, de 100 mil para 2.626.000, quantas vezes aumentou? Aí você vai fazer aquela conta mais simples. Você tem esse número aqui primeiro, e aqui então você divide por 100, já que era por 100 mil, que era a população antes. Essa conta vai te dar que a população aumentou 26 vezes. Então, reparou, a população cresceu 26 vezes no Brasil, do final do século XVI para o final do século XVIII. Olha o impacto do ouro aqui, então. Então, esse ouro em Minas Gerais trouxe um impacto muito grande. Então, a letra C. O que a análise desses números sugere sobre a ocupação das Minas Gerais? Analisando esses números, o que você consegue entender sobre a ocupação de Minas Gerais? Só que antes a resposta, lembra? 2.626.000 habitantes e aumentou 26 vezes. E a análise desses números? Houve, obviamente, um aumento vertiginoso da população. Aumentou muito a população da região das Minas. E esse aumento foi causado pela exploração do ouro e de pedras preciosas. O sonho da riqueza rápida trouxe muitos aventureiros para a região das Minas. Legal? Aumentou muito a população. Prosseguindo, Guerra dos Emboabas. O sonho do ouro trouxe gente e quem vai controlar essa exploração? Quem vai ter esse poder? Também é importante. Olha aí, os paulistas pediram o monopólio do ouro. Lembra que os paulistas que encontraram ouro? Mas eles não conseguiram esse monopólio. Só os paulistas controlarem e explorarem o ouro. Os forasteiros que chegavam às Minas Gerais, eles eram chamados pelos bandeirantes de emboabas. Emboabas. Significa ave com os pés cobertos. Porque os paulistas, lembra que a gente já falou? Na maioria das vezes andando descalços pelo interior da floresta. Já esses aventureiros vinham então com suas calças, com suas botas, todos paramentados, cobertos. Emboabas na língua tupi. Então aconteceu um confronto de interesses pela exploração do ouro. Esse confronto, paulistas e esses forasteiros chamados de emboabas. Esse confronto foi de 1707 até 1709 e terminou com a derrota dos paulistas, dos bandeirantes.
Os emboabas venceram esse confronto pelo controle. Como resultado, em 1709 foi criada a capitania de São Paulo, que incluía junto Minas Gerais. Por quê? Para o governo agora ter um pouco mais de controle sobre a região. Então, separado do Rio de Janeiro e do resto da colônia. Ainda, essa colônia, então, essa capitania, ela deveria ter uma presença maior do Estado. Já havia uma presença do Estado português, mas agora muito mais forte, muito mais incisiva, evitar outros confrontos. Capitania de São Paulo e Minas do Ouro, como você tem depois ali que a gente vai ver. Surgiram, então, a partir da guerra, vilas e núcleos urbanos para receber a burocracia administrativa. Então, agora, como o governo vai cuidar muito mais, precisa receber os funcionários, então. Essa região precisa receber os funcionários do governo para cuidar dessa burocracia. Vilas e cidades cada vez mais criadas. Bandeirantes foram perdoados lá em 1717. Ok? Receberam perdão dessa guerra. E porque eles eram fundamentais para descobrir novas jazidas de ouro. O governo português sabia, sem os bandeirantes, a busca pelo ouro vai ficar mais difícil. Então eles receberam o perdão real. E aí, em 1719, descoberta de ouro no atual estado de Mato Grosso. E 1725, no atual estado de Goiás. Ouro e pedras preciosas. Então essa região central do país, os bandeirantes encontraram ouro. Esse mapa vai te mostrar isso. É o mapa do Brasil de 1709. Então você tem aqui em vermelho mais escuro a capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Separado do Rio de Janeiro, uma capitania exclusiva então para o governo cuidar, para o governo estar mais atento. Repara a maior capitania então da colônia. Então, um dos efeitos da Guerra dos Emboabas, a criação da capitania de São Paulo e Minas do Ouro. Então, tem tarefa para você.
esse texto está falando sobre o quê? Acompanhe aqui comigo. A explicação coerente e aparentemente correta de que o nome escolhido de emboabas era o mesmo empregado na língua geral, também comum no século XVII aos naturais de São Paulo, para a designação das aves calçudas, aves que têm as pernas cobertas de penas. Prestava-se para designar os forasteiros cobiçosos do metal precioso, que aos paulistas tanto trabalho dera para encontrar. Esse texto do Sérgio Buarque de Holanda, falando sobre essas aves de pés calçudos, aves de pernas cobertas. Isso, está falando do quê? Guerra dos Emboabas. E ainda, o que representa esse movimento, esse acontecimento, a Guerra dos Emboabas? A Guerra dos Emboabas aconteceu em Minas Gerais entre 1707 e 1709, entre paulistas e os estrangeiros, os forasteiros, os que vinham de fora, chamados então de Emboabas, pela disputa do controle do ouro. Emboabas era o nome dado pelos paulistas a esses habitantes de Portugal, esses reinóis, ou para mesmo colonos de outras regiões que chegavam com a intenção de explorar o ouro. Guerra dos Emboabas, paulistas, bandeirantes que descobriram as primeiras minas de ouro e se achavam no direito de controlar a exploração, e dos habitantes que estão vindo também para explorar esse ouro. Guerra dos Emboabas, um primeiro confronto pelo ouro no Brasil. Continuando, aqui você tem um mapa que mostra essa região central da colônia, exatamente essas regiões onde mais se encontrou ouro e pedras preciosas. Então, de amarelo, as regiões de Vila Real, Vila Bela e Vila Boa, Mato Grosso e Goiás. E aqui a região de Minas Gerais, onde se encontrou ouro, e mais de rosa ali o Arraial do Tijuco, atual cidade de Diamantina, onde, claro, encontrou-se mais diamantes, que a gente vai falar mais para frente. Então, é uma região central da colônia onde se encontrou ouro. Reparou? Não é no litoral, é no interior. Bem importante isso. A Intendência das Minas. Esse órgão já havia antes da Guerra dos Emboabas e depois da guerra ele passou a ter uma atuação muito mais forte. O que é a Intendência das Minas? É o principal órgão da estrutura administrativa. Foi criada em 1702 e era subordinada diretamente a Portugal, não ao governador-geral aqui da colônia. Respondia diretamente a Portugal. Funções: fiscalização da atividade mineradora, fiscalizar mesmo. Julgamento de questões aí da mineração. Distribuição das datas dos lotes para a exploração do ouro, distribuição dos espaços e ainda cobrar os impostos referentes ao ouro. Então, as 4 principais funções da Intendência das Minas. Se alguém descobrisse uma jazida de ouro, deveria comunicar ao intendente. O intendente, então, dividia essa jazida em datas, os lotes. O descobridor tinha direito a 2 datas daquela divisão toda. E a coroa, o governo, ficava com uma data que depois ela era entregue para um contratador, mais ou menos leiloada. As datas que sobravam eram distribuídas para os interessados que possuíssem escravos. Cada escravo equivalia a 5,5 metros de terreno até o limite de 66 metros, que é chamado de data inteira. Então, só podia participar da exploração do ouro quem já fosse dono de escravos. Repara que o governo aí está mais ou menos incentivando essa desigualdade social a aumentar. Para ter escravos, já precisava ter um tanto de dinheiro. Então, o jeito de enriquecer era encontrar uma jazida, porque se você não tivesse escravos, você não ia participar da distribuição dessas datas depois. Então aqui, observe esses 2 mapas, juntando o que a gente viu em aulas passadas e na aula de hoje, e responde essa questão aí.
E aí, você conseguiu observar os dois mapas muito bem? E aqui você tem século XVII e século XVIII no Brasil, na colônia. O que explica a diferença de um mapa para o outro? Você percebeu a diferença, por favor. Então, aqui você tem uma ocupação muito mais no litoral. Repara no mapa da sua direita que você tem uma ocupação entrando pelo interior do Nordeste, na região Centro-Sul, na região amazônica. O que explica essa diferença? Essa é aquela resposta que você juntou nas nossas últimas aulas todas aí. Tá lembrado? Então, olha lá. A expansão da pecuária no Nordeste, ocupação do Nordeste. O extrativismo de drogas do sertão e a presença de fortes militares na Amazônia, a ocupação da Amazônia. Ainda, exploração do ouro e pedras preciosas na região central da colônia, nos atuais estados de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Então, ó, um mapa sem ocupação do interior, um mapa com essa ocupação muito maior do interior. Pecuária no Nordeste, drogas do sertão e fortes militares na Amazônia, e aqui nessa região mais central, a exploração do ouro e de pedras preciosas. Tarefa muito simples, observar mapa e você relembrou todas as nossas últimas aulas de interiorização da colônia. Lembra? Ouro e pedras preciosas, interior, não no litoral. Galera, a gente fecha a nossa aula de hoje e na aula de hoje você aprendeu alguns pontos importantes sobre esse ouro no Brasil. Primeiro, no final do século XVII foram descobertas jazidas de ouro consideráveis na colônia. O que havia se descoberto até então não era significativo. Em 1693 para frente é considerável, sim, é significativo o ouro descoberto. O ouro de aluvião, basicamente, foi a principal forma de exploração desse ouro nessa região das Minas Gerais. Ouro de aluvião, aquele ouro da areia, do cascalho, no leito dos rios, na margem dos rios, que precisava ser separado ali então. A Guerra dos Emboabas foi a primeira grande disputa pelo controle do ouro. Então, obviamente, o ouro, esse potencial de riqueza, quem controlasse o ouro teria maiores chances de riqueza. Então, a guerra entre os bandeirantes que descobriram o ouro e os emboabas, os forasteiros. Uma consequência, a separação da capitania de São Paulo e Minas do ouro, aí para ter maior controle dessa região e evitar novas guerras, novos confrontos. E você viu na aula de hoje que a Intendência das Minas era o órgão regulador, o órgão que controlava toda essa região, criado desde 1702. Uma das funções da Intendência das Minas era, além de cobrar impostos, além de fazer a justiça, era distribuir os lotes, as chamadas datas para exploração do ouro. Legal? Foi até aí? Boa! Galera, a gente vai terminando nossa aula por aqui, a gente volta na próxima aula para continuarmos a falar da exploração do ouro no Brasil. Eu vou ficando por aqui, até a próxima aula. Tchau!